Então, eu posso te dar um exemplo. A primeira vez que eu me vi na situação de necessitar de usar uma alavanca, um instrumento de elevação de raízes, Uhum. eu percebi que aquilo não podia ser simplesmente fazer uma aplicação de pontos de apoio e força, porque esse conceito era demasiado vago para aquilo funcionar. E então eu procurei um dos professores que era o cara que todo mundo dizia que tinha o apelido dele na faculdade era o professor Alavancas, porque ele fazia quase tudo com alavancas. E eu então percebi um detalhe importantíssimo, é que o ponto de apoio da alavanca, do uso de elevadores de raízes, ele tem que ser muito próximo do centro da ponta de ação. E muitas vezes o que um aluno começa, quando começa a sua atividade profissional, pensa, é que tem que fazer a alavanca torcendo o instrumento inteiro. E na realidade, o movimento de chave de parafusos, em que é lateral o processo da alavanca, muitas vezes é muito mais eficiente porque baixa o centro de gravidade do instrumento, Uhum. mais para próximo da raiz. Então, perceber essas nuances foi me fazendo ter sucessos com aquele instrumento. Ter sucesso com esse instrumento me permitiu ir mais fundo na cirurgia daquelas situações que os meus colegas tinham dificuldade. Então, essa pegada, essa situação fez o quê, Camila? Durante o meu percurso universitário acadêmico, muitas vezes os professores são poucos para tantos alunos. Uhum. E aí o que acontecia? O Rony tinha na altura, naquele jargão universitário da minha época, né? A gente costumava dizer com um português muito próprio que o Rony tinha as manhas. As manhas. Exatamente. Então, Legal que você falou, que eu achei muito interessante, que você já começou o seu network na faculdade, né? Direto. exatamente. Aí, É, nesse ponto, tem muito nesse ponto. que acha que só deveria começar a falar com outras especialidades e juntar a sua própria rede quando se forma, né? Mas logo na faculdade já tem a pessoa perfeita ali na sua cara e é só chegar nela, né? Faculdade é aprendizado, é o momento de tu aprenderes, entendeu? Fazer tudo. Nessa altura, o que acontecia é que os professores eram poucos para tantos alunos, mas às vezes o Rony estava ali e dava para chamar na cadeira do lado. Cara, me ajuda aqui que essa raiz empacou, não consigo mexer nela. Uhum. Então, essa abordagem começa a abrir o horizonte e o universo das pessoas para te ver com uma proficiência ou com uma autoridade diferente, Com certeza. mesmo entre pares. Da mesma forma que eu fazia isso com colegas, por exemplo, em relação à endodontia. Eu te confesso, e aqui em público aberto, que muitas das endodontias eu tinha mesmo que pedir ajuda porque eu não era proficiente, eu não era capaz Pra nem tudo. de gostar daquela disciplina, sequer quanto mais realizá-la com aquela capacidade que eu desenvolvia naquilo que eu gostava.